Olá, riquezas! Bem-vindos ao História do Céu. Vamos falar nesse vídeo da semana da lua minguante em Peixes, dentro da lunação de Touro. Quer entender o que essas energias, esses símbolos representam? Então vem comigo, eu sou Camila Olivetti, sou astróloga, trago aqui a história do céu semanalmente com as fases da lua, o que representam e a posição de cada astro, a conversa que eles falam, que eles fazem, né? E ali a trama que eles trazem pra gente na vida. Então, bora lá entender essa semana que vai do dia 30 de maio ao dia 6 de junho, reta final da lunação de Touro, que começou lá no dia 8 de maio. Então, nós temos, né, no dia 30 a lua minguante no signo de Peixes. Uma lua minguante é o finalzinho, é o fim do ciclo, é o encerramento. Estamos ali partindo para um desfecho de algumas coisas, para a finalização. É um momento também de fazer um balanço, né, de analisar como que foi todo o mês, os últimos 28 dias, um momento de resguardo, de introspecção, de minguar, como o nome já diz, né? E de se recolher. Geralmente é um momento de recolhimento para que haja essa reflexão. E nada mais, assim, pontual, nada mais providencial do que uma lua minguante em Peixes, sendo que o Sol está em Gêmeos, né? E aí, o que isso quer dizer? Uma lua minguante em Peixes, Peixes é o último signo do zodíaco, então ele também representa esse encerramento de ciclo, essa míngua, essa internalização, recolhimento de você ir lá fazer uma autoavaliação, né? E uma meditação, por isso que Peixes é representado sobre o símbolo, né? O signo que fala da meditação, da espiritualidade, do lance zen, de você ficar em silêncio, refletindo, porque é esse momento de você pensar, bom, como que foi minha trajetória? Então, uma lua minguante em peixes, ela é muito propícia, ela é muito auspiciosa, né? Então, se você está querendo finalizar, encerrar, minguar, eliminar, expurgar de uma certa forma alguma coisa, deixar embora, encerrar um ciclo, esta é a semana de dar tchau. Mas é dar um tchau compreendendo o que aquilo significou na sua vida, tá? É diferente da energia de escorpião, que é meio aquela de destruição, de eliminar mesmo, né? De separar aquilo que não serve mais, de tirar aquela coisa mais purulenta e eliminar. Não, peixes é compreender, é entendimento. Você finaliza porque você aceita, você perdoa, né? Você ressignifica, você entende. Com o Sol em Gêmeos, que é a mente lógica, que é a mente racional, então um casamento perfeito e ao mesmo tempo contraditório, né? É ali antagônico a conversa. Então vamos lá. O Sol em Gêmeos, porque estamos no final da lunação. Licença, gente. Estamos no final da lunação de Touro, que é uma lunação de materialização. Então, a gente nesse mês a gente teve mais potência de produção, de fecundação, de fertilidade, de colocar a mão na massa, colocar em prática. Mexemos bastante com dar o primeiro passo, ou enfim, materializar de fato aquilo que a gente queria ver construído na nossa vida. Mexemos bastante então com o corpo, e eu queria trazer essa parte corporal, né, física, material, nesse sentido da lunação de Touro, porque nesse fim de caminhada da lunação de Touro, a gasolina vai diminuindo, o tanque tá acabando, e aí a gente vai percebendo no corpo físico, né? Acredito que muitos de vocês devem estar sentindo, eu pelo menos nessa última semana, tô passando pelo momento, e essa semana agora de lua minguante vai estar muito propícia para descansar, para repor as energias, entendeu? Porque foi uma alunação muito produtiva, muito
não agitada, mas muito movimentada num sentido de ser fértil, né? De ser fecundo. E agora é esse momento de dar uma diminuída no movimento, uma diminuída ali, uma desacelerada. Legal? Então a gente vai entender que depois, durante essa alunação de touro, né, o Sol ingressou em Gêmeos. Então a gente já começa a sentir mais essa energia racional, mental, de comunicação, de ir e vir, né, de comunicar, de pôr, de compartilhar com as pessoas. Então isso que a gente construiu, isso que a gente idealizou, que a gente materializou na alunação de touro. Então agora é o momento de fazer a divulgação, de fazer as trocas, as interações, de movimentar. Mas para poder movimentar, a gente tira essa última semana aí de descanso. Então, o Sol em Gêmeos está falando ali do raciocínio, da razão, da lógica, da comunicação, da fala, da escrita, né? De usar essa parte mais racional, literal da nossa vida. Em contrapartida, a Lua está em Peixes, então uma Lua minguante é uma Lua de desafio. A Lua minguante está, então eles estão ali meio que a gente tem que encontrar um jeito de unir as duas coisas, um jeito de lidar, né? É um desafio fazer as duas coisas, então comunicar e silenciar ao mesmo tempo, porque a Lua em Peixes é a Lua do sentir, é a Lua do silêncio, né? Da reflexão, da introspecção e da conexão. Por isso que fala de espiritualidade. Então, basicamente, o nosso desafio nessa semana é comunicar aquilo que vem do coração, é explicar o inexplicável, né? É pensar, alinhar o pensar e o sentir e o pensar, e como manifestar isso de uma forma coerente, de uma forma eficiente, clara, ou às vezes nem tão clara, porque não precisa, lidar com o abstrato, o real e o abstrato, o lógico, o explicável, o que você questiona, você traz pergunta, quer resposta, você quer entender, você quer compreender. Esse é Gêmeos. E o Peixes você só percebe, você sente, você tem um feeling, é a intuição, né? Então aqui a gente vai estar ali também lidando entre o real, o consciente, o concreto que tem ali na mente, né? A mente concreta, que é Gêmeos, com a mente abstrata, o inconsciente, que é Peixes. Então é uma bela de uma conversa, eu acho lindo, né? Como uma psicanalista e uma astróloga que leio símbolos, né? Que gosto de escutar o que não está sendo dito, o que está sendo dito por trás daquilo que a pessoa está falando, né? Porque ela está querendo me dizer nas entrelinhas. É mais ou menos essa dança aí da gente começar a perceber o que está por detrás, né? Das palavras, dos sons, e também como ouvir esse silêncio, ouvir esse âmago nosso sentir, as nossas emoções, e como às vezes não é possível traduzir em palavras, tá? Então, não entre em parafuso aí se você não conseguir explicar o que você estiver sentindo essa semana, beleza, gente? E aqui, ora, nós vamos precisar nos comunicar, expressar, né? Nos colocarmos, trabalharmos a nossa comunicação. Se eu não me engano, no calendário maia, no sincronário das 13 luas, nós começamos ontem também, né, no dia 30 de maio, a Onda Encantada do Vento Mágico. Gente, me desculpa, porque eu não sei direito, mas eu vi que tem a ver com comunicação e com intuição. Então, estamos ali, né? Essa é a pegada. Depois eu coloco para vocês no Insta, ali no Stories, uma postagem para vocês também conhecerem essa outra linguagem. Percebe que é muito isso que a gente está trabalhando essa semana. E aí, tem momentos que a gente vai precisar ir, falar, conversar, comunicar, explicar, entender, pesquisar, mas tem horas que o silêncio vai ser necessário, ainda mais numa lua minguante. Então, tire um momento para reflexão, para meditação. Meditação pode ser aquela meditação em que você fecha os olhos, coloca uma música tranquila ou não, acende um incenso, respira, concentra na sua respiração e tenta desligar dos pensamentos? Pode, né? Mas
no meu ver, meditação é quando você fala com você mesmo. Medito. Eu me falo. Eu me comunico. Medito. Então preste atenção nos seus pensamentos. Preste atenção nos pensamentos que surgem através dos seus, né? Por meio dos seus sentimentos. Ou um pensamento, uma fala, um barulho, um som, uma comunicação que alguém faz com você, um texto que você lê, um vídeo que você vê, um filme que você assiste, que sensações te causam? E aí você começa a elaborar isso. E a elaborar não somente de uma forma racional, compreendendo, tendo começo, meio e fim, mas é assim, me sinto desse jeito. Como é me sentir assim? É se permitir entrar, mergulhar na atmosfera, porque o principal dessa lua é a lua em peixes, então é o canal que a gente tem que acessar, que é o mais difícil. A mente lógica, racional, o ser humano está cansado de usar, e aliás está usando até demais, por isso que nós temos aí tantos distúrbios, tantos transtornos, tantas neuroses, estafa, burnout, depressão, ansiedade, enfim, né? Tudo que está muito conectado com a nossa necessidade só de ficar entendendo, compreendendo e pensando o tempo todo. Tá faltando aí essa conexão, esse sentir, esse mergulho interno. Então, uma lua minguante em peixes é um convite para um mergulho, para um autoconhecimento, para uma reflexão, para tratamentos terapêuticos, né, para uma conexão espiritual. E aqui vai muito além das religiões, né? Você entrar em conexão aí com a sua espiritualidade, enxergar a espiritualidade num banho, na hora de cozinhar, num passeio no parque, ouvindo o som dos passarinhos, enfim. Essa conexão com o todo, porque peixes é isso, é a reunião de tudo. Legal? Temos ali, nessa semana, o Sol conjunto com a Vênus, então aqui os dois no signo de Gêmeos, fala da liberdade, né, do raciocínio, assim, da nossa espontaneidade, da leveza do ser. Então é a leveza e a liberdade de ser e fazer as escolhas a partir do seu sentir, porque eles estão fazendo o desafio com essa lua em peixes. E por sua vez a lua está conjunta com Saturno. Saturno é paciência, Saturno é o tempo, Saturno é a cautela, é a prudência, são os limites, é você entender os passos degrau a degrau, é o grande deus Cronos, né? Então ele tá falando aí de tempo, de reflexão também, né? De compreensão interna, de trabalho interno. E essa lua conjunta a Saturno tá pedindo para que a gente faça esse trabalho mais interior, tenhamos paciência, que tenhamos amor, empatia, compreensão com os nossos limites, até para podermos saber como superá-los, ao invés de ir para um sacrifício onde a gente se machuca, onde a gente ignora as nossas necessidades, onde a gente ignora os nossos sentimentos. Então, o Saturno em peixes, com a lua ali, fala de sacrifício, mas é do ofício sagrado. Então, sacrificar é se colocar à disposição de fazer um trabalho por amor, um trabalho sagrado. E não, tenho que fazer, nossa, deixei dormir só 4 horas essa noite e tô gripado e mesmo assim eu vou lá carregar um saco de cimento porque eu tenho que fazer, tá? É diferente. Quando você faz um ofício sagrado, quando você vai para essa sacralidade, você inclusive consegue superar a sua gripe e fazer um trabalho com respeito, você se respeitando o seu sentir, legal? Essa é a pegada da lua minguante em peixes. Então comunicar, se expressar, falar, compartilhar o que vem do seu coração, o que está no seu interior, no seu âmago, legal? Temos também nessa semana o Mercúrio e Urano conversando juntos. Geralmente essa dupla dinâmica daria uma explosão, daria uma agitação, ansiedade, pensamento rápido, pressa, né?
uma movimentação muito caótica até. Mercúrio, Deus, né, o planeta da comunicação, dos trânsitos, do movimento, junto com Urano, revolucionário, inventivo, apressado, né? Mas eles estão em Touro, que aí eles trazem um movimento mais calmo, de paciência, de entender que as coisas precisam ser desconstruídas sim, as ideias precisam ser renovadas, existem movimentos a serem feitos, mas que a gente precisa olhar para essa constância, para essa continuidade. Então, é um raciocínio até um pouco mais devagar, mais moroso, que precisa de um tempo para decodificar as informações, para compreender aquilo. Então, respira, senta, toma um bolo com café, pensa sobre aquilo, que é isso que eles estão ajudando a gente, né? A dar um tempo de digerir as informações, legal? E não sair atropelando tudo de uma vez. E, por sua vez, Júpiter e Plutão também tem uma conversa muito harmônica no céu, né? Outro aspecto que fica em evidência, Júpiter. Aí lembrando, Mercúrio é o regente de Gêmeos, então a gente falou ali do regente do Sol. Júpiter é o regente de Peixes, então ele está em Gêmeos. E ele está exilado em Gêmeos, né? Depois eu quero fazer um vídeo, ainda não consegui fazer o vídeo de Júpiter em Gêmeos, que é um ingresso que vai ficar no próximo 1 ano. Então a gente tem aí essa energia. Ele acabou de ingressar no signo de Gêmeos, então tem muito crescimento, muita coisa para ser desenvolvida aí nessa área, tá? Mas é você pegar aqui também é explicar o inexplicável, né? Levar o conhecimento num patamar maior, num patamar de sabedoria e não só do conhecimento decorado, né? Do entendimento raso das coisas, mas é um aprofundamento. E ele fazendo um bom aspecto com Plutão é mais aprofundamento mesmo. Então nós vamos aqui nessa semana ter uma ajuda para mergulhar profundamente nas nossas ideias, nas nossas questões mentais, nos nossos processos de raciocínio, de compreensão, da razoabilidade, tá? Então é um momento de rever crenças, de reavaliar discursos, documentos, de poder mudar, fazer mudanças, inclusive, da forma de pensar. Gêmeos não tem compromisso com uma ideia fixa, né? Falo a gente por ser uma geminiana, a gente muda de ideia e a gente vê várias facetas da mesma ideia. A gente às vezes fica até na dúvida, é isso ou é aquilo? São os dois e muito mais que isso, né? Às vezes você está vendo 2, 3, 4, 5 possibilidades dentro de uma circunstância. E é olhar para isso, né? Poder ampliar essa mente, ampliar essas crenças, ver com novos olhos, novas possibilidades, se abrir para isso. E ao mesmo tempo, quando faz um trígono, né, um aspecto positivo com Plutão, tá falando de uma desconstrução, de uma regeneração dessas crenças, dessas ideias. Você vai falar assim, nossa, a gente mexe com Plutão, a gente mexe com revelações, com aquilo que estava oculto. Poxa, era isso que a pessoa estava tentando me dizer, e ela vem me repetindo isso um tempão, e eu não entendi dessa forma, e agora você vai ter ouvidos para ouvir, olhos para ver, né? E boca para falar aquilo de uma nova forma, legal? É ampliar as percepções. Aqui também tem assim uma semana, apesar dessa introspecção que a Lua Minguante pede, tá falando que é um bom momento de reunir as pessoas, de estar com os amigos, né? Ou de rever essas amizades, rever esses projetos, reformular, né, o contato com as amizades, a forma de interagir com esses grupos, com essas pessoas, como você também se coloca no coletivo, no grupo de WhatsApp, né, na comunidade, no condomínio, na agremiação, no time de futebol do fim de semana. Tudo isso a gente vai estar ali refletindo e podendo fazer mudanças e ampliar nossa percepção. Legal? Então, que seja aí uma lua minguante, onde você possa avaliar, analisar, refletir sobre tudo que você produziu, toda a fertilidade, a fecundidade que se mostrou na sua vida nessa alunação de Touro.
e que você possa, assim, como uma semente, me veio essa analogia aqui, né, quando eu estava escrevendo aqui o resumo para vocês, que é como se touro fosse essa semente que está germinando, a gente está ali dando corpo, né, para algo que a gente quer ver florescer na nossa vida e da vida. E agora, nesse momento, é aquela semente que está repousada dentro da terra, fecundando, aparentemente quietinha, aparentemente em repouso, mas ali está acontecendo uma magia, né? Uma fertilidade, uma abundância de vida e um crescimento compassado, um crescimento com tempo, no seu tempo certo, se alimentando das coisas e das ideias, dos pensamentos e dos sentimentos certos. Então, que você possa ser essa sementinha que está ali se nutrindo para poder surgir e espalhar os seus frutos na próxima alunação, que será de Gêmeos no dia 6 de junho. Então, tire essa semana para descansar, para refletir, para meditar e vamos com o pé direito para a alunação de Gêmeos. Excelente semana de lua minguante para você, minha Kisa.